Bom dia, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito de indústria cultural. Eu sou Caroline, para quem não me conhece, acredito que todos me conheçam. E como o professor pediu, eu vou falar sobre esse conceito. Ele foi desenvolvido por Adorno e Horkheimer dentro da escola de Frankfurt. E ele tinha o intuito de explicar o papel fundamental que a massificação cultural ela desempenhou para a consolidação do regime nazista, o regime de Hitler. Por quê? Essa ideia ela surge dentro da escola de Frankfurt porque eles tinham o objetivo, os sociólogos, os filósofos que faziam parte, eles tinham o objetivo de desenvolver um novo parâmetro social, porque eles faziam uma crítica à teoria iluminista e à positivista. Eles entendiam que essas teorias elas não eram capazes de abranger e explicar todos os fenômenos que vinham ocorrendo na sociedade no século XX. Então, Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, que transformou a sociedade, a questão dos regimes totalitários. Então, tudo isso estava ocorrendo no mundo, o mundo estava fervendo, digamos assim, e a sociologia, a filosofia, com as teorias existentes, elas não davam conta de explicar tudo isso. Por que as pessoas estavam sendo alienadas através da produção cultural? Como explicar esse fenômeno? Por que isso ocorria? Por que isso foi importante para a consolidação dos regimes totalitários na sociedade? Então, a partir dessa ideia, os filósofos, que faziam parte da escola, eles pensaram, vamos desenvolver conceitos que deem conta de explicar tudo isso. Então, um dos conceitos é a indústria cultural. O que acontece dentro da indústria cultural? A indústria cultural está baseada na produção em massa. Produzir muito, 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 sem se preocupar com o consumidor. Então, eles não tinham o objetivo de agradar o consumidor, ou, na real, tinham o objetivo sim de agradar, mas não tinham o objetivo de produzir trabalhadores ou a sociedade no geral, uma sociedade crítica, uma sociedade que ia lá dizer assim, nossa, isso tá errado, como pode isso não tá certo, não vou aceitar isso, entendeu? Então eles tinham o objetivo de massificar a população, que seria uma sociedade moldável, uma sociedade acrítica. Então, a partir disso, eles viram o Adorno, o Horkheimer, como um conceito que deveria ser estudado e deveria ser explicado. Até então, o Adorno e o Horkheimer, eles tiveram que fugir para os Estados Unidos para escaparem da perseguição, assim como Walter Benjamin, que ele morreu sob o domínio dos nazistas. Então, esses pensadores, eles foram perseguidos por causa disso aí, entendeu? Então, essa análise da indústria cultural, esse conceito, ele foi abordado no livro Dialética do Esclarecimento, e foi nesse cenário que eles estavam, que eles tiveram, como eu falei, se refugiar em outros países e tudo mais, e ele fez com que as pessoas, então eles tentassem fazer com que a sociedade visse que a cultura ela estava sendo utilizada sim para legitimar determinados interesses. Ela estava sobre o uso da classe dominante. Então, a indústria estava trabalhando, ou está ainda, em prol da alienação da sociedade. Então, possibilitando a padronização de gostos e interesses. E dentro dessa ideia, os artistas, tudo mais, eles estavam produzindo coisas sem todas padronizadas, apenas com algumas diferenças, mas todas seriam muito padrões, assim, para fazer com que as pessoas gostem, que as pessoas gostem das mesmas coisas, entendeu? Sem opinião, sem crítica, como eu já falei anteriormente. E dentro desse contexto, então, eles pensaram, como os outros filósofos e sociólogos que a gente vai ver, porque até então não, a gente continua vendo que a teoria iluminista e a teoria positivista, elas não dão conta de explicar a sociedade. Porque a teoria positivista, por exemplo, ela se baseia na ciência da natureza. Como que você vai analisar a sociedade como se analisa a natureza? Não tem como, né? Então, é isso que a indústria cultural seria. Eu não trouxe contextualização, nascimento
dos filósofos e tudo mais, porque eu não achei isso relevante para trazer, mas tudo bem. E era isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E até mais.